estamos numa série discipulado e eu tenho certeza que hoje à noite nós teremos um tempo de crescimento, de busca, e nós vamos falar sobre a quarta característica que nós encontramos entre todas as virtudes de Cristo, 4 que foram destacadas, que permeiam e devem permear a vida de um discípulo. A primeira nós já meditamos, que é a obediência. A segunda, a submissão. A terceira é amor aos outros. E a quarta é oração. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Vai falar conosco, vai falar aos nossos corações, vai falar às nossas vidas. Eu peço a Deus que Ele possa revelar a você, tocar no seu coração, tocar no nosso coração e transformar as nossas vidas através do entendimento, através da sua palavra, através daquilo que Ele tem para nos ensinar hoje à noite. Eu quero que você prepare o ambiente para que nesse ambiente você possa ter um contato sem nenhuma distração com Deus. E você possa nessa noite separar esse local, um local para você dar culto a Deus e oferecer esse culto ao Senhor com atenção. Eu tenho certeza que isso vai ser bom para você, para que você possa não perder nada do que for ministrado, e vai ser bom para todos nós, vai ser bom para toda a sua igreja, vai ser bom para todos nós, em nome de Jesus. Vamos começar então. Compartilhe os nossos momentos de encontro, nossos momentos de ensino. Eu tenho certeza que também Deus falará conosco, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo de número 3, verso de número 11 e verso de número 12. Efésios, capítulo de número 3, verso de número 11 e 12. Vamos fazer a leitura desse pequeno texto da palavra de Deus. Efésios capítulo 3, verso 11 e 12. E diz assim a palavra de Deus através do apóstolo Paulo: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. O apóstolo Paulo, falando aos nossos irmãos em Efésios, ele fala que em Jesus, nosso Senhor, por intermédio de que nós temos um livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele, um livre acesso, um contato. É o nosso momento de encontro com Deus. Esse nosso momento de encontro com Deus, irmãos, é aquele momento em que nós separamos e conversamos, falamos com Deus. A oração é a quarta parte quarta característica, dessas 4 que distinguem o discípulo de Cristo. É o seu momento de oração. É pela oração que nós, como cristãos, nós nos encontramos com Deus. Nós nos encontramos com esse nosso Deus vivo, verdadeiro, poderoso. É através dele que nós temos, através dessa oração, desse momento com Deus, é que nós, como cristãos, temos acesso a Deus, acesso ao Senhor nosso Deus. E o caráter do cristão é formado pela sua comunicação com Deus.
nossa formação, a formação que nós temos com Deus, ela é moldada através da nossa comunicação com Deus, através essa comunicação que temos de um relacionamento saudável com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, onde Deus fala conosco, onde nós também falamos com Deus. E a boa comunicação, irmãos, queridos irmãos, ela transforma as pessoas. A boa comunicação transforma conhecidos em amigos. Essa boa comunicação, ela transforma pessoas que são conhecidas em amigos e a superficialidade em intimidade. Então é na oração que nós temos intimidade com Deus. Através da palavra de Deus, nós conhecemos a Deus, nós ouvimos de Deus, nós somos ensinados em Deus, mas é através da oração que nós temos intimidade com Deus. A nossa amizade, a amizade que nós temos com outras pessoas, elas se dão pelo fato de nós nos comunicarmos, desse nosso relacionamento saudável, desse relacionamento íntimo. E aí aquelas pessoas que um dia foram conhecidas, hoje elas são amigas, e a palavra diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Por causa de um relacionamento, de uma comunicação, essa comunicação que transforma. Assim também é com Deus. E quando nós nos comunicamos com Deus, nós nos tornamos amigos de Deus. Quando nós nos comunicamos com Deus, aquela superficialidade, ela se transforma em intimidade com Deus. E a qualidade dessa nossa comunicação, a qualidade da minha comunicação, ela é reforçada por algumas diretrizes. E é justamente essas diretrizes que nós queremos tratar hoje aqui com relação à nossa comunicação com Deus, com relação ao nosso momento com Deus, nosso momento de oração com Deus. Para que a nossa comunicação seja saudável, para que a nossa comunicação, o nosso relacionamento seja com Deus seja saudável, para que a nossa comunicação com o Senhor, com o nosso Deus, seja transformadora em nossas vidas e nos tornem mais íntimos de Deus. Essa comunicação, ela faça com que nós possamos ver Deus face a face. E é interessante lembrarmos daquele momento da história bíblica, quando Moisés é afrontado, quando Moisés, por seus irmãos, é afrontado com relação a um contato com Deus, a um relacionamento com Deus. O próprio Deus responde a seus irmãos, falando: olha, com vocês eu falo através de sonhos, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face, eu tenho intimidade com ele. E é essa intimidade, essa qualidade na comunicação com Deus que nós queremos tratar nessa noite. Essa qualidade dessas diretrizes, desses 4 pontos que nós precisamos observar, que precisamos ajustar, afinar, para que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor, essa profundidade com Deus e esse relacionamento que faz com que nós nos tornemos verdadeiros discípulos que têm acesso ao Pai. Esses mesmos princípios aplicam-se à vida de oração. Esses princípios que nós falamos com relação a uma qualidade, uma comunicação. E o primeiro deles é o louvor. Essa primeira diretriz, esse primeiro princípio é o louvor. Nada facilita, irmãos, mais uma relação saudável do que um elogio sincero. Nada deixa um relacionamento mais saudável do que um louvor verdadeiro.
um comentário positivo e edificante, um gesto de respeito e admiração. Isso nós podemos levar para todas as áreas da nossa vida. Isso nós devemos usar isso nos nossos próprios relacionamentos horizontais, naquelas pessoas que estão ao nosso redor, para nós termos bons amigos, nós termos pessoas chegadas, íntimas nossas, mas principalmente quando se trata de um relacionamento íntimo com Deus, o louvor, o elogio, sabe, o comentário positivo, edificante, esse gesto de respeito e admiração é super importante. O primeiro contato, a primeira coisa que deve acontecer, nada facilita mais uma relação saudável do que um elogio logo no começo, se um elogio verdadeiro, um elogio sincero. Sabe, aquele elogio que faz com que as coisas se transformem no início. E você não tenha que ficar reparando no meio, depois, no decorrer. O Senhor Jesus, quando nos ensina, Ele já nos ensina no nosso momento de oração, na sua oração modelo, Ele já nos ensina a nós começarmos a oração declarando a nossa posição e a posição de Deus no nosso relacionamento. E vocês, quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A declaração, essa admiração, esse respeito, colocar Deus num lugar de superioridade, colocar Ele onde Ele deve estar, e Ele é o nosso Pai, e devemos agir verdadeiramente como filhos dEle. E tratarmos o Senhor, nosso Deus, no nosso momento de comunicação com Ele, colocando Ele na posição de quem Ele realmente é para nossas vidas. E não é verdade isso? Isso não é uma realidade? Que quando nós chegamos em algum ambiente, quando nós chegamos em algum lugar, em algum escritório, seja na sua casa, na sua escola, na sua classe, quando você chega ele respeitando, quando você chega fazendo comentários positivos, você chega fazendo comentários edificantes, o ambiente que você gera logo no início não é um ambiente agradável. Mas se você chega mal-humorado, se você chega desrespeitando, isso já vai determinar todo o seu dia. Vai determinar como você vai passar os momentos naquele ambiente. Você chega em casa reclamando, você vai chegar em casa reclamando, você vai determinar o ambiente que você quer que comece. Mas se você chega em casa e você gera aquele ambiente de reconhecimento, de respeito edificante, de um elogio verdadeiro, seja onde for, irmão, seja na sua casa, quando você chega do trabalho, seja no ambiente de trabalho, quando você chega para começar o seu dia, você gera esse ambiente e as pessoas que estão dentro desse ambiente, os relacionamentos já vão ser transformados. Assim também é com Deus. Assim também é com o Senhor. Quando nós chegamos na presença de Deus, entramos na presença de Deus, nós devemos colocar as nossas primeiras palavras, tem que ser aquelas palavras que vão trazer admiração, que vão trazer respeito, que vão falar quem Ele é, o elogio que nós vamos dar a Deus. Nossas palavras são extensão, irmãos, do nosso coração. A palavra de Deus diz que o coração está cheio, a boca fala do que o coração está cheio.
Então, quando você chega falando, você está colocando tudo que está dentro do seu coração. Você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 6, verso de número 45, a parte B, você vai encontrar lá: a boca fala do que o coração está cheio, está abundante. Então as nossas palavras são uma extensão do nosso coração. Então quando você chegar diante de Deus, coloque o teu coração diante de Deus com relação àquilo que você vai falar a Ele de louvor. O louvor que tu vai dar a Ele é o elogio, a admiração, o respeito. Amém? Quando nós temos esse entendimento, nós vamos usar as palavras da maneira certa. Quando tenho a sabedoria de usar de uma palavra elogiosa, quando eu tenho a sabedoria de usar uma palavra que eleva, logo no primeiro momento, nossa comunicação ela se torna saudável e ela é edificante. O próprio texto de Lucas capítulo 6, verso 45, no início, disse assim, olha: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, mas o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. E continua o texto porque a boca fala do que o coração está transbordando, está cheio. Então quando nós temos essa sabedoria de nós usarmos uma palavra elogiosa, uma palavra de louvor a Deus, nós usamos colocamos ela em primeiro lugar, nossa comunicação com Deus, ela se torna saudável, ela se torna edificante. Davi reconheceu isso. Davi reconheceu isso ao aconselhar quanto ao modo de aproximarmos-nos de Deus. Lá no Salmo 100, verso de número 4, ele diz assim: entrei por suas portas com ações de graça, e em seus lábios, em seus átrios, com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu santo nome. Então Davi está aqui dando o caminho das águas para mim, está dando o caminho das águas para você, está dando o caminho das águas para que nossas orações, nossa comunicação com Deus, essa comunicação que vai gerar intimidade, que vai gerar profundidade, que não vai ser superficial, que vai nos aproximar de Deus, ela tem que vir dessa forma: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, deem-lhes graças e bendigam o seu santo nome. Amém, queridos? Na presença de Deus, a gente não chega reclamando, a gente não chega esbaforido, a gente chega dando glória a Ele, a gente chega louvando a Ele, porque Ele é Deus. E nós respeitamos a sua posição. Até mesmo nos momentos nas nossas maiores dores, nós chegamos diante de Deus através das nossas orações, reconhecendo a sua soberania e Deus, o Deus Todo-Poderoso, e nos lançamos ao seu colo. A oração é, antes de tudo, uma avenida pela qual o discípulo adora e honra ao seu Deus. A oração é, antes de qualquer coisa, antes de tudo, é uma avenida da qual os seus discípulos, o discípulo de Cristo, o discípulo de Deus, ele honra o seu Deus e o adora. E nós temos boas razões para declarar o nosso amor para Deus. Nós temos várias razões, nós temos imensas razões para declarar o quanto Deus é maravilhoso, é poderoso, é grandioso. Nós temos motivos de sobra para entrar em primeiro lugar, quando tivermos nos nossos momentos de comunicação com Deus, de o adorá-lo, de dizer que Ele é poderoso, que Ele é bom e é maravilhoso.
E o Salmo 100, o próprio Davi continua nos ensinando no seu verso de número 5, pois o Senhor é bom, o seu amor leal e eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 100, verso de número 5. Então é dessa forma, é essa a primeira diretriz para que a nossa oração ela se torne um momento de um relacionamento, que nós nos aprofundemos a nossa comunicação, a nossa intimidade com Deus. E o primeiro passo, o primeiro ponto, o primeiro princípio, a primeira diretriz é: entre na presença de Deus, louvando a Deus. Entre na presença de Deus, tecendo elogios com relação a Ele. Seja verdadeiro e sincero. Coloque tudo que está dentro do seu coração com relação a Deus e fale para Ele o que você sente dEle, o Deus que Ele é para você, o Deus maravilhoso que Ele é para você. Seja respeitoso, admire-o. A segunda diretriz, irmãos, é: seja um ouvinte ativo. Seja uma pessoa que ouve, porque a oração é um momento que nós falamos com Deus. Mas em todo relacionamento há quem fala e há quem a ouve. E há uma resposta às falas. Uma lição valiosa e importante para nós. Comunicar é muito mais do que conversar. É ouvir atentamente, dando atenção exclusiva para Deus. É orar e esperar, ouvir a resposta, é falar com Deus e estar atento ao que Deus vai falar através do seu espírito ao seu coração. Deixar de escutar a Deus e somente ser um tagarela, uma pessoa que não para de falar sem ouvir Deus, é insultar a Deus. Então entenda que nas nossas orações, a marca de um discípulo, essa quarta marca de um discípulo, que é a oração, ela é muito mais do que somente conversar, de somente falar. É também um momento para ouvir atentamente, dando atenção exclusiva ao que Deus vai falar, ao que o outro vai falar. Deixar de escutar a Deus, irmãos, é um insulto a Deus. E quando nós escutamos a Deus, nós damos ouvidos a Deus, nós estamos declarando que o amamos o bastante para tomar parte em sua vida, concentrando-se naquilo que Ele está por dizer. Daquilo que Ele vai dizer a você, daquilo que Ele vai dizer a mim, daquilo que Ele vai dizer a nós, quando nós oramos. Então orar, a segunda diretriz é: seja um ouvinte ativo. Então quando você falar com Deus, você tem que estar preparado para ouvir Deus. E quando você não ouve Deus, você insulta a Deus. Mas quando você ouve Deus e você presta atenção, você declara o seu amor para Ele. Você declara que o ama o suficientemente para ficar concentrado na resposta. Porque o que é mais importante é a resposta. É o que Ele vai falar de volta, a orientação que Ele vai dar, a direção que Ele vai apontar, a solução que Ele vai apresentar. Salmo capítulo 91, dos capítulos mais conhecidos, né, da palavra de Deus. Salmo 91, verso de número 15, diz: Ele clamará a mim, e eu lhe darei respostas. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Salmo 91, verso de número 15. O Senhor, Ele promete respostas.
E se nós estamos em um diálogo, nós estamos em numa comunicação com Deus, se nós estamos falando com Deus, estamos conversando com Deus, nos comunicando com Deus, tendo mais intimidades, expondo as nossos sentimentos, expondo as nossas dúvidas, expondo diante dele as nossas necessidades, nós devemos estar atentos então agora para as respostas, porque a palavra dele, a promessa de Deus para nós é que quando nós o clamarmos, quando nós falarmos com ele, ele vai dar resposta, e a resposta tem que ser percebida por nós. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos, porque todas as vezes que você falar com Deus, Deus vai responder para você. E Deus deseja, irmãos, essa comunicação perfeita com os seus filhos. Deus deseja que nós tenhamos uma comunicação aberta, verdadeira, sincera, perfeita diante dele. Como o Pai que Ele é para nós. Ele fala comigo por meio da sua palavra. A resposta que Deus nos dá, ela vai vir através da palavra dele, ela vai vir através daquilo que ele vai trazer no nosso coração, na nossa memória. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, que ele nos faria lembrar de tudo aquilo que nós ouvimos dele. Então, quando Deus fala, como é que Deus fala conosco? Quando é que Deus responde? Deus responde através da sua palavra. Ele traz à nossa memória versículos, ele traz à nossa memória alguma coisa que ele já falou conosco, enchendo a nossa mente com as suas verdades, com a beleza das suas respostas, enchendo a nossa mente com coragem, com vontade. Deus vai responder às nossas vidas, ele vai ele vai responder ao nosso interior, ao nosso espírito. Eu preciso apenas atender, aliás, o seu conselho. E o Salmo de número 46, verso 10 diz lá: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Esperem as respostas. Ouçam as respostas de Deus. Esperem as respostas de Deus. Ouçam as respostas de Deus. E vejam o que Deus pode fazer. Veja o que ele é poderoso para fazer. Nós precisamos atender os conselhos do Senhor e esperarmos dele. Sabe, irmãos, isso é importante demais para a nossa vida. Estarmos atentos à voz de Deus na nossa conversa, àquilo que ele quer falar. Descobri que com Deus, nossa comunicação mais significativa ocorre quando nós estamos a sós. Nosso momento de melhor qualidade de conversa com Deus, de comunicação com Deus, é quando nós estamos a sós, é quando nós separamos um momento, e nós entendemos isso quando vemos o Senhor levando os seus discípulos. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 6, verso 31, o Senhor chama os seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Vamos a algum lugar onde o barulho não seja tão intenso, onde as distrações não tirem o nosso foco. Então, quando nós vamos orar a Deus, nós temos que preparar um ambiente, um local, onde quando nós podemos falar, mas podemos estar atentos à sua voz de resposta. Os barulhos do dia a dia, a correria, é telefone, é rádio, é pessoas. Eu acho que, tenho certeza que aqueles momentos que o Senhor se afastava de todo mundo, era um momento para ele estar somente com Deus, para ele falar com Deus e também ouvir o Pai falando, respondendo. Então, nossa oração, a oração, essa marca do discípulo, ela tem que estar dentro dessas diretrizes. A diretriz desse primeiro momento em que nós elogiamos, louvamos ao Deus, nosso Deus. E também nós estamos atentos, estamos ativos na questão de ouvirmos a sua resposta. Porque Deus fala conosco. Ele responde às nossas orações. A terceira ponto é que Cristo Jesus, ele nos seus momentos de oração, na nossa oração, ele nos ensina que na nossa oração, ela deve ser constante.
Nós não podemos ter um tempo orarmos para Deus somente quando as coisas apertam, somente quando as coisas estão difíceis. Mas nós devemos ter um momento mais constante, momentos com Deus constantes. Sempre devemos estar orando. Sempre devemos estar buscando a Deus. Sempre devemos estar entrando na presença de Deus. Sabe, irmãos, isso às vezes não é muito fácil. É muito fácil nós não entrarmos na presença de Deus. É muito fácil nós não termos momentos de oração com Deus. É muito mais fácil não ter momentos de oração do que ter momentos de oração. Porque a nossa vida, ela tenta roubar esses momentos que nós precisamos ter com Deus. Então, exige-se então do discípulo, de cada um de nós, que nós tenhamos uma vida disciplinada, verdadeira, para que nós possamos estar dando lugar para Deus, lugares para nós podermos falar abertamente com Ele de tudo que se passa nas nossas vidas. Não somente de alguns dos nossos momentos de aperto. Buscarmos a Deus só quando as coisas estão boas, ruins. Mas buscarmos a Deus em todo o tempo e apresentarmos diante dEle todas as nossas necessidades, todas as coisas, tudo que vamos fazer, tudo que devemos fazer. A nossa comunicação deve ser uma comunicação constante e atualizada, não somente de necessidades e de tristezas, mas de alegrias e de buscas. Então devemos ter uma disciplina verdadeira de irmos além e buscarmos a Deus de uma forma mais aberta e ampla no sentido das nossas vidas, onde nós podemos falar com Deus abertamente das nossas ideias, dos nossos planos, daquilo que está nos empolgando ou daqueles eventos incomuns da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas é algo que é necessário para que nós possamos estar buscando. E nós devemos lutar para fazer isso acontecer. E nós devemos lutar porque muitas vezes nós buscamos a Deus e não somos tão honestos com Deus. Devemos pôr tudo na mesa, irmãos, quando nós tratamos de uma comunicação verdadeira com Deus. É difícil e devemos buscar isso, mas devemos buscar com empenho, devemos lutar com isso, para nós sermos honestos quanto a tudo que passa nas nossas vidas. Com relação às nossas mágoas, com relação às nossas preocupações, com relação aos nossos problemas, com as lutas da nossa vida, nós devemos ser bem honestos. E é por isso que devemos buscar a Deus constantemente. E a palavra de Deus fala para nós estarmos orando continuamente, sempre estarmos orando. E apresentarmos diante dEle todas as vezes que nós sentirmos alguma coisa, nós colocarmos diante do Senhor. É interessante que muitas vezes nós vivemos o nosso dia e o nosso dia às vezes é tão complicado, é tão tenso, são problemas, somos bombardeados, nós somos afligidos, todos os dias existem coisas boas que acontecem, mas existem coisas difíceis e às vezes nós não falamos abertamente com Deus de tudo que nós passamos, nós às vezes sintetizamos e até demais, nós não colocamos
racionalizamos as coisas de uma forma em que nós só falamos uma palavra a respeito de certo assunto. Você está com um problema no trabalho e um problema sério no trabalho, uma dificuldade grande no trabalho, algo que tem te trazido agonia, algo que tem trazido mágoas dentro de você, e você chega diante de Deus quando você vai orar: Senhor, me abençoa no meu trabalho, e ali encerra a sua oração. E você não se abre diante de Deus. E há uma necessidade, irmãos, de nós sermos mais amplos, mais abertos com Deus e falarmos abertamente de tudo que nós precisamos, todas as agonias da nossa vida. Quando Jesus está lá no Getsemane, ele vai orar: Senhor, eu sei por onde eu vou passar, a situação é essa, passa de mim esse cálice. Ele apresenta todo o cenário, ele apresenta tudo o que está acontecendo, ele mostra todas as coisas. Sabe, irmãos, a gente deve buscar a Deus e termos os momentos de comunicação com Deus mais perfeitos, mais cheios, com objetivos mais verdadeiros. Temos que ser bem sinceros diante do Senhor e falar tudo para Ele e não escondermos nada. E às vezes a gente não fala, parece que para não trazer à tona algumas agonias, revolver, mexer em algumas coisas. E às vezes a gente fica ali segurando, somos limitados nas nossas palavras. Isso é bobeira, não é bom fazermos isso. Muito pelo contrário, a nossa comunicação constante, ela vai, quando a gente está se comunicando bastante com Deus, aí nós temos essa abertura de falarmos tudo para Deus, como podemos falar aos nossos pais. Isso nos capacita, isso melhora a nossa vida. Quando você se abre, a sua comunicação é aberta, é constante diante de Deus, e você coloca tudo da sua vida nas mãos do Senhor, você apresenta tudo para Ele, fica muito mais fácil de viver, porque o Senhor vai te responder, irmão. Ele vai te ajudar nas respostas, Ele vai te dar orientações, Ele vai fazer com que você se capacite, vai fazer com que nós nos capacitemos cada vez mais. E sabe uma coisa melhor ainda? É que nós vamos começar a pensar igual a Deus, nós vamos começar a agir igual a Deus e ter essa confiança no Senhor. Mas isso só vem quando a nossa comunicação ela é perfeita, ela é aperfeiçoada. E partilhar com Deus e buscar seus conselhos afirmam que nós valorizamos quem Ele é. Quando nós partilhamos com Deus e buscamos em Deus os seus conselhos constantemente, nós precisamos renovar a nossa vida de oração, a nossa vida de comunicação com Deus, e ela tem que ser muito mais profunda, não pode ser tão superficial. E às vezes a gente tem esse tipo de relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus que ele é superficial, porque nós não nos abrimos completamente. Se você deixa de se comunicar, você exclui Ele de você. Eu excluo Ele daquilo que eu preciso. Se você deixa de comunicar a Deus alguma coisa, você está tirando Ele daquela área da sua vida. Então, assim, olha, eu vou falar para um senhor, eu falo com o senhor a respeito dessa área, eu falo com o senhor a respeito desta área, mas essa área eu não vou falar, essa área eu não vou falar, essa aqui deixa que eu resolvo, como que se nós tivéssemos as respostas certas para as nossas necessidades. Então nós devemos ser bem abertos e colocarmos tudo diante de Deus. E por demais frequente que seja as nossas lutas, as nossas perseguições. Olha, irmãos, nós vivemos em tempos onde as coisas não vão facilitar para você ter tempo com Deus. Na realidade, o mundo gira ao contrário, no sentido de te levar para perto de Deus. O mundo gira no sentido para te afastar de Deus.
E nós já temos algo que já naturalmente já trabalha dentro de nós, a tentação, o pecado, a preguiça, de termos uma vida mais plena de oração, uma vida contínua de oração. Nós podemos até racionalizar, nós somos racionais e a gente fala assim: Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo, eu estou cansado agora, não dá, não tenho tempo, amanhã eu falarei com Ele. Nós racionalizamos as coisas e aí acabamos permitindo que esses momentos de comunhão e de comunicação e de relacionamento e de intimidade e de profundidade com Deus seja uma realidade na nossa vida. E é algo que não pode acontecer. A superficialidade, sabe, esse tempo que nos é tirado, essa intimidade com Deus é algo que nós não podemos perder. É fácil, irmãos, deixar para depois. Você não vai ter problema para deixar para depois. Você não vai ter dificuldade, não tenho tempo agora. É fácil. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém vai ficar, ninguém vai me culpar, não tem nada. Mas o grande problema é pensar assim, e é um erro pensar assim. É um erro pensar que a nossa comunicação constante com Deus é uma questão de opção. Nós optamos não em comunicar ou não comunicar. Não é uma questão de opção, irmãos. É uma necessidade da nossa alma. Termos o contato com o nosso Criador. Nós precisamos ter esse momento com Deus constantemente. Se a nossa comunicação com Deus ela for esporádica, o nosso relacionamento vai deteriorando. Sabe, é que nem você não vê a casa de Deus, a igreja, a comunidade cristã, sabe? Se você não faz parte, você não está ali congregando, você vai perdendo o gosto. Tudo aquilo que você deixa, tudo aquilo que você deixa de fazer, ou vai diminuindo, vai perdendo a graça. Você vai levando uma vida sedentária. Se nós tivemos uma atividade física, fazemos uma atividade física, temos o nosso corpo totalmente preparado, nós vamos ter saúde, nós vamos ter ânimo, nós vamos ter fôlego. Mas quando nós paramos e falamos assim, eu não preciso mais de ter essa atividade física na minha vida, eu vou parar, eu vou fazer quando eu quiser. E você para e começa parando, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco a sua saúde vai começar a ficar debilitada, você vai começar a ficar sedentário e você vai começar a ter problemas de saúde. Assim também é na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. Seja ela na questão de uma comunhão, da comunidade, amar os outros, estar entre os cristãos, estar entre aqueles que amam a Deus, louvarmos a Deus em comunidade, e também com relação à nossa intimidade com Deus, que nós paramos de falar com Deus e a gente vai parando e a nossa vida de relacionamento com Deus vai deteriorando. A constância na nossa vida de oração, na vida de oração de um discípulo, é como a resistência na vida de um corredor fundista. Um corredor fundista ou um corredor meio fundista é aqueles corredores que correm longas distâncias. Um corredor meio fundista é aquele cara que corre 3.000 quilômetros, corre distâncias longas, mas aquele corredor fundista é aquele cara que corre maratonas. Que ele vai até o final da prova. Então a nossa constância na vida de oração, na vida de oração do discípulo, é como a resistência na vida de um corredor fundista. Quanto mais constante nós formos na nossa oração, mais resistência nós temos. Quanto menos constante, porque um corredor fundista, irmãos, ele pratica todo santo dia. Ele está lá correndo todo dia. É por isso que ele chega no final das suas provas.
E não tem como te fazer atalhos. É uma prova, ele tem que fazer o caminho, ele tem que percorrer todo o percurso. E ele vai atingir a extensão da sua corrida por causa da sua resistência, por causa da sua prática diária, em todo o tempo treinando. E quando ele para de fazer isso, ele não consegue chegar ao final da prova. Mas se ele não usar, se ele não praticar, ele não ter essa resistência, e se nós não tivermos essa nossa resistência de estarmos sempre constante em oração, buscando sempre a orientação de Deus, nós sabemos o que vai acontecer. Em alguns momentos você vai tomar decisões por você mesmo, porque você não está acostumado a colocar tudo diante de Deus. Você vai ficar tomando decisões sozinho. E sabe o que acontece com isso? Você perde, eu perco, nós perdemos. Quando você para por algum tempo, não pode recomeçar do ponto em que parou. Você vai ter que começar tudo de novo, vai ter que refazer. A intimidade com Deus, irmãos, exige comunicação com Ele. E exige uma comunicação regular com Deus. Se você não tem conservado com Ele, conversado com Ele há muito tempo, surge uma crise e você se sente desajeitado. Você se sente inseguro na sua presença. Porque você não está regularmente na presença de Deus, mas de repente acontece alguma coisa e você vai lá todo sem jeito, Senhor, e tal. Pai, tem misericórdia. E aí a gente fica naquelas orações, irmãos, que é aquele clamor que a gente fica, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados. E a gente fica na comiseração. Mas quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente clama pelo Deus vivo, por uma operação imediata. A gente confia nele, a gente está com ele passando pelo momento difícil. E isso que é importante na intimidade com Deus, através dessa nossa comunicação regular, irmãos. Sem comunicação constante, o cristão enfrenta a vida em terreno incerto, ele está sozinho. A comunicação constante com Deus, ela faz com que o nosso coração, a motivação, os pensamentos e até mesmo os instintos do cristão coincidam com aquilo que Deus quer. É por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo fala assim: orai continuamente, todo o tempo, porque você vai ficar firme, você vai ficar preparado, o seu coração vai estar motivado, você vai continuar motivado, os seus pensamentos vão estar alinhados com os pensamentos de Deus. A sua fidelidade faz que você seja bem-vindo na presença de Deus. Quantas vezes o meu servo ter esse reconhecimento da parte de Deus, o meu servo, eu conheço, eu sei quem ele é. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 4, verso 16. A palavra de Deus diz assim, lá em Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, porque a nossa fidelidade faz com que nós sejamos bem-vindos na presença de Deus. Ela não nos deixa desajeitados, ela não nos deixa desconfiados, ela não nos deixa com peso de consciência, de culpa, porque nós nunca oramos, né? Agora eu vou orar. Mas muito pelo contrário, a nossa fidelidade, a nossa comunicação constante com Deus, ela faz com que nós nós nos aproximemos de Deus com confiança. E aí a gente recebe de Deus misericórdia e encontramos graça. A graça que impulsiona você passar por cima de qualquer coisa,
A graça que te impulsiona e que te dá força para caminhar. A graça que te impulsiona e faz você passar pelos momentos de perda. A graça que te impulsiona e faz você não sentir as dores, mas permanecer firme. É essa comunhão, essa ligação, essa comunicação diária com Deus, essa intimidade com Deus. E o quarto ponto, o quarto ponto, falamos que nós entramos numa comunicação perfeita, uma comunicação que vai trazer intimidade, vai trazer profundidade. É uma comunicação ou uma oração onde o louvor está na frente, onde nós entendemos que nós precisamos entrar com louvor na presença de Deus. É aquela oração, segundo ponto, que ela é ouvinte. Nós falamos com Deus e sabemos que Ele vai falar conosco. E temos que estar atentos à sua voz para ouvir o que Ele quer falar. Essa nossa oração ela tem que ser constante, ela tem que ser regular, porque se não assim for, nós não alcançaremos ou perderemos essa profundidade de intimidade com Deus. E a quarta, por último, é a oração, ela tem que ser totalmente sincera, que a sua oração seja totalmente sincera diante de Deus. Um relacionamento baseado em meias verdades ou distorções enganadoras é como uma casa de cartas, ela desmorona a mínima pressão. Então, um relacionamento baseado em inverdades ou em distorções, ela compromete a fortaleza da sua vida. Nosso compromisso de sinceridade constante não somente apenas nos capacita a compartilhar nossas necessidades, irmãos, mágoas, dúvidas, medos, dúvidas antes que se tornem em frustrações, como também evita a suspeita e a desconfiança. Muitos cristãos têm a audácia de achar que podem enganar ao Deus que tudo vê. Muitas pessoas pensam que conseguem ludibriar a Deus. Nós não conseguimos fazer isso. A nossa sinceridade, ela tem que estar totalmente diante de Deus. Devemos ser totalmente sinceros diante de Deus. Nós podemos fazer, pensar, achar que Deus não vai ver, mas Deus vê sim. Sabe, às vezes a gente não é tão sincero, essa racionalidade, ela às vezes faz com que nós recusemos confessar alguns dos nossos pecados, ou permitir que Ele entre em certas áreas da nossa vida. Eu lembro até muitos anos atrás, mais ou menos há 5, 10, 15, 25 anos atrás, eu ouvi uma palavra de um pastor. E esse pastor, ele falava algo sobre Deus entrando na nossa casa, Deus falando conosco, e quando Deus entra na nossa casa, Deus quer ter total liberdade na nossa casa. Nós não podemos esconder algumas áreas da nossa vida. Ele quer entrar em todas as áreas da nossa vida. Eu lembro que ele conjecturou algo a respeito disso, falando que, convidando Jesus, ele conjecturou, fez uma brincadeira falando que Jesus veio à casa de um irmão. Ele falou assim: olha, bem-vindo, o senhor pode ficar à vontade, aqui é a sala, aqui é o meu quarto. E ele não permitiu que o Senhor entrasse em algumas dependências da sua casa. Não, aquele igual é meu quartinho, ali é um negócio da minha bagunça. Não fica só aqui nessa área. Então, irmãos, na nossa oração não tem lugar que deve ser escondido de Deus. Nas nossas orações
Nós devemos permitir que Deus tenha acesso a todos os ambientes da nossa vida. Não adianta esconder alguma coisa. Não adianta falar, pensar ou tentar evitar uma conversa com Deus de algo que Ele já sabe. Às vezes nós tentamos evitar a conversa com Deus, mas Deus já sabe. Foi isso que aconteceu com Davi. Os seus pecados, pecado de assassinato, pecado de adultério, foram confrontados por Deus. Ele ficou lá, guardou os seus pecados, ele ficou com ele para si mesmo. Ele mandou como que Urias fosse enviado para uma frente de guerra para que morresse e ele ficasse com a sua esposa. Ele já tinha ficado. Está lá em 2 Samuel capítulo 12. E Natã vai a Davi e conta uma história. Deus envia Natã e Deus mesmo, através de Natã, fala assim: cara, você pensa que você me engana, você não consegue esconder, eu sei de todas as coisas. Então, irmãos, é melhor nós confessarmos, nós sermos sinceros diante de Deus. E tudo foi exposto. Davi foi confrontado por Deus e Davi aprendeu essa lição. E ele tornou-se completamente transparente com Deus em suas orações. No verso 3 do capítulo 51 de Salmo, ele diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Deus não ouvirá suas orações se você tentar esconder seus pecados. Salmo 66, 18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Deus não vai ouvir as nossas orações se nós não formos verdadeiros e sinceros com Ele. Em Isaías capítulo 59, 2 diz assim: as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, disse Deus através do seu profeta ao povo. Se nós não tivermos se formos sinceros diante de Deus, não fique pensando que Deus não sabe das coisas. Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Não há lugar onde nós possamos nos ausentar da sua presença. Então, na nossa oração, na sua oração, para que haja uma afinidade, haja um elo, um relacionamento íntimo e profundo com Deus, nós devemos ser sinceros diante de Deus. Porque se nós não formos sinceros diante de Deus, nós não vamos ouvir. E sem ouvir, irmãos, não existe comunicação. E sem comunicação não existe relacionamento. E sem relacionamento não existe discipulado. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que aprender a orar a Deus, a ter comunhão com Deus, a ter intimidade com Deus, a ter profundidade com Deus, através dessa comunicação, onde você o adora, onde você o ouve, onde você se esforça para ser constante nessa conversa, nessa intimidade. Você expõe todas as coisas da sua vida, você abre o jogo de todas as áreas da sua vida, mas você também não esconde nada dele. Você é verdadeiramente sincero e fala tudo para ele. E aí Deus, Ele vai ouvir você e você vai ser um discípulo dele. Porque a sinceridade absoluta com Deus, irmãos, é essencial para a vida de um discípulo. A oração, irmãos, é o canal de comunicação mais íntimo que o discípulo pode ter com o seu Deus. A oração é o canal de comunicação mais íntimo que o discípulo pode ter com seu Deus. E a qualidade de uma comunicação determina a força desse relacionamento. A qualidade dessa comunicação, essa comunicação perfeita, onde eu o reconheço, onde eu o admiro, onde eu o elogio, onde eu o ouço, onde eu todos os dias estou buscando e onde eu
verdadeiramente sou sincero e me abro totalmente a Ele, é nessa comunicação que Deus fortalece os nossos relacionamentos com Ele. A oração, irmãos, é a prova e a prioridade inquestionável da pessoa que busca Deus. Lucas capítulo 18, verso 1 diz assim a palavra: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Amém? Aleluia. Então nós estamos aí numa jornada de conhecimento com Deus. Nós estamos numa jornada e agora a gente descobriu que das virtudes do Senhor Jesus, 4 se destacam e devem estar bem marcantes na minha vida com Deus. Eu tenho que ser obediente. Eu tenho que ser submisso. E submissão é diferente de obediência. Tem 2 coisas que você já foi ministrado. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser submisso. Eu tenho que amar os outros, cristãos e o próximo. E eu tenho que ter uma vida de comunhão, comunicação constante com Deus, que é a minha oração. Sem contar que eu devo morrer para mim mesmo. Sem contar tudo que nós já falamos sobre crescimento, sobre discipulado. Eu tenho certeza que Deus vai aumentar em você o conhecimento dele. Você vai dar passos para um discipulado autêntico com Jesus. Agora, da nossa lista de verificação, a lista de verificação do discípulo, eu gostaria que você parasse e meditasse em algo. Oração. A minha vida de oração é caracterizada por louvor a Deus, em primeiro lugar. A minha vida de oração é caracterizada por ouvir a Deus ativamente. A minha vida de oração é caracterizada por uma constância. Estou falando constantemente com Ele. Eu coloco tudo diante dEle. A minha vida de oração é caracterizada por uma sinceridade total diante do Altíssimo. Eu gostaria que você pensasse nisso. Eu gostaria que você refletisse nesse tema. Eu gostaria que você desse passos nessa direção. Que todos nós possamos dar passos nessa direção. Que Deus abençoe a sua vida. Deus te fortaleça e te dê graça. E te impulsione para que todos nós, juntos, em comunhão, possamos andar na direção de sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai Celestial, nós te damos graça por podermos estar juntos nessa noite. Queremos te pedir, Pai, que tudo que nós temos meditado nos últimos tempos, possamos trazer para o nosso dia a dia. Nós não só queremos ser ouvintes da sua palavra, mas nós queremos ser praticantes dela. Nós não queremos ser aquelas pessoas que ouvem o Jesus falar, que veem os milagres do Senhor, mas que não praticam aquilo que o Senhor quer. Nós queremos ser, antes de tudo, praticantes de tudo que o Senhor tem falado conosco. Portanto, nos ajuda nisso. Perdoa os nossos erros e pecados, nossas falhas, e toma nossas vidas nas suas mãos, nos dê graça para que nós possamos andar na tua direção. Eu peço, ó Deus, que o Senhor guarde a cada um de nós, guarde a sua igreja, guarde o seu povo, e que a cada dia nós possamos ser acrescidos das tuas verdades, e que o teu nome em tudo, Senhor, seja engrandecido. Te peço as tuas bênçãos, louvo o teu nome e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê graça, fortaleça a sua vida, em nome de Jesus.